Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora em gestão legal e planejamento estratégico de sociedade de advogados há 25 anos e sócia da Sellen Bertozzi Consultoria. Sou também autora de 18 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Esse programa é voltado para advogadas e advogados que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas e saber a respeito das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com o advogado e presidente da OAB Goiás, meu amigo Rafael Lara Martins. Ele é sócio fundador da Lara Martins Advogados, uma banca abrangente para atendimento de contencioso e consultivo de alta e média complexidade, com sede em Goiânia e unidades em Rio Verde, no Goiás, Uberlândia, em Minas Gerais e São Paulo. E eu já quero agradecer a presença ilustre dele aqui no nosso podcast e já estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a governança do Lara Martins e o futuro da sociedade de advogados. Rafa, seja muito bem-vindo para o nosso Papo de Sócios. E, gente, eu estou chamando de Rafa por uma licença poética da nossa amizade de décadas, né? Se a gente pode dizer isso, né, Rafael? Tem muita gente que me chama de Lara, ia ficar estranho você me chamando de Lara, eu te chamando de Lara, vamos para Rafa. É para charar, né? Vamos lá, charar, enfim. Mas é muito bom ter você aqui no Papo de Sócios. Esse é um programa para a gente elevar os pensamentos sobre sociedade de advogados e trajetória, carreira, e, enfim. E você hoje está numa posição de enxergar a advocacia de uma maneira muito particular, porque você está na presidência da OAB de Goiás, mas você tem o seu escritório também. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, a palavra é sua e vamos bater esse papo. Obrigado, Lara. Honrado em estar aqui participando, muito feliz com esse convite. Acho que o Papo de Sócios, ele traz sempre uma perspectiva, ao mesmo tempo muito pessoal, mas que se consolida como algo que você vê se repetindo, né, em todas as eventuais sociedades. É a gente tentar tirar sempre aquele que é a mais, aquele algo especial, porque cada um tem uma história, cada um tem um objetivo, cada um tem um plano. E estar aqui participando contigo nesse projeto é muito bacana, muito mesmo. É um show de bola. E assim, a nossa ideia aqui é sempre trazer um tripé de assuntos. Um primeiro assunto, você como advogado, tua carreira, tuas escolhas, como que você estruturou isso ao longo do caminho. Você tem uma trajetória de muito sucesso, de mais de 20 anos, né? Você é um jovem. 19. Quase, né? Bati na trave. Quase 20 anos, e assim, já viveu muita coisa nesse aspecto. Dentro do sistema OAB, você também traz aí bastante intensidade na tua carreira. Então, assim, um primeiro olhar que eu queria dar é essa reflexão de passado, né? Como é que foi para chegar aqui? Claro que aqui a gente está Brasil todo, né? Então, claro, você é uma pessoa famosíssima dentro da nossa realidade de advocacia, OAB, etc. Mas pode ser que alguém, em algum lugar, não conheça esse lado do Rafael de história, de carreira, de escolhas, né? Como é que foi esse começo, assim? Lembrando que a gente está falando de sociedade, chegar ao escritório, como é que foi isso? Vamos lá, eu vou começar a conversa do final da faculdade, então, né? Porque eu sou um advogado, Lara, que eu nunca trabalhei em um escritório de alguém. E eu te confesso que eu me arrependo disso. Eu acho que teria sido legal eu ter tido uma experiência em algum escritório, ter vivido uma realidade, uma oportunidade. Mas foi inocência mesmo. Eu era muito cru, era muito inocente. Eu cresci num ambiente em que minha família tinha pequenos comércios. Eu crescia no fundo de um fliperama, de um taito, e uma videolocadora. Então, a gente vivia de pequeno comércio no centro da cidade, no bairro popular da cidade. Era literalmente aquela história de eu tenho que fazer hoje o dinheiro de amanhã. Então, eu tinha essa visão de negócio como uma visão de muito varejo, né? Eu nunca tive uma perspectiva grande. Então, assim, foi muita inocência mesmo. Eu abri
um escritório. Peguei eu, um colega de sala, pegamos um dinheiro emprestado, abrimos um escritório e começamos a advogar. Começamos a falar, estamos advogando, e agora? Não tinha estratégia, não tinha projeto, não tinha planejamento, não tinha nada. Não tinha nada. É literalmente, na cara e na coragem. Eu não tenho, você sabe, mas contando aí para o pessoal, não tenho absolutamente nenhum histórico familiar de direito, não é de advocacia não, de direito, de sindicato, de grande empresário, de associação de qualquer coisa. Não tem, não existe isso. Então, quando eu falo que foi meio na cara e na coragem, foi. E aí, quando abro esse escritório, a coisa começa e eu sou muito inquieto, né? Eu sou eu tenho muita pressa, sou muito inquieto, parece até que é a geração depois da minha, né? Só que, ao mesmo tempo, eu tento fazer as coisas com muita solidez. Então, logo que eu comecei a advogar, eu fiquei um ano ali na minha primeira experiência societária. O escritório era eu, um amigo, um grande amigo meu, Daniel Bittar, que formou comigo, e aí nós estávamos no escritório, não tinha secretária, não tinha nada. A gente limpava o escritório, a gente atendia o telefone, a gente era estagiário, a gente era advogado, a gente era absolutamente tudo. E o que a gente tinha no escritório? 2 mesas com 2 cadeiras de interlocutor, uma estante e um armário. Esse era o nosso escritório. Então a pessoa chegava e estava nós 2 lá dentro da sala. E assim foi meu primeiro ano. E aí eu recebi um convite para ir para Gurupi, no Tocantins, que é 600 quilômetros daqui de Goiânia, e me mudei. Me mudei não. Passei a ser sócio numa relação do escritório em Gurupi de um advogado que era juiz aposentado na cidade, certo? Ele me chamou para ir para lá, me fez uma proposta ali naquela época que era muito interessante, né? Um percentual sobre aquilo que eu trabalhasse, muito interessante, fora de mercado. Tudo que eu trabalhasse lá no escritório, eu ia ficar com 40% daquilo do qual eu ia trabalhar. Uma coisa, o escritório dele era muito pequeno, muito boutique, mas uma história de causas boas ali, né? Era um juiz aposentado de uma cidade. Então, eu passei a trabalhar com ele e eu fiquei 7, 8 meses nisso. Só que aí aqui, o Daniel disse que iria fazer o concurso público, não iria continuar com a advocacia. Passou em vários concursos, hoje ele está numa carreira da advocacia pública. E eu meio que mantive, a minha conversa lá para Gurupi foi manter aquele escritório em Gurupi e o escritório em Goiânia. E eu mudei para um prédio para ser condômino de outros 2 colegas advogados, certo? E eu ficava 3 semanas em Gurupi e 1 semana em Goiânia, estrada, internet, e-mail, num tempo em que, diferente de agora, pós-Covid, teletrabalho é absolutamente normal, eu já estava nisso. Eu aspas, conversava com o cliente no escritório por telefone. O cliente no escritório, eu atendia ele por telefone. Era uma coisa Telefone não celular, né? Telefone com fio, toda aquela parada toda. Tinha celular também, mas era caro o celular nessa época. E não era tão... A internet, enfim, os Gs do celular não eram tão bons assim. Tinha Skype, o Skype já funcionava bem e tal. Enfim. E aí eu fiquei alguns meses em Gurupi, chegou no final do ano de Gurupi, eu falei, cara, eu não quero isso, eu quero ficar em Goiânia. Eu quero ficar perto da minha família, eu quero ficar perto dos meus amigos, eu quero ficar perto do meu círculo de relacionamento e vim embora. Quando eu vim embora, no escritório que eu estava ali, eu achei que não era bem aquilo que eu pensava para mim, era um lugar muito simples, feio, sujo, sabe? Assustador. Era bem filme de terror quase. E aí eu convidei meu colega para ir embora, ele falou, não, eu preciso ficar aqui, ele tinha os motivos dele, tinha as razões dele. E aí eu convidei um outro colega para a gente abrir um escritório, a gente conheceu uma pessoa que abriu... A trabalhista já estava na tua vida nesse momento ou ainda não? Não, eu sempre fiz tudo. Você sempre fez tudo? Sempre fiz tudo. A ideia era... Eu fui um bom aluno de Direito e Processo de Trabalho. Então eu me dava bem com Direito e Processo de Trabalho, surgia um caso de Direito e Processo de Trabalho, mas eu fazia tudo. Era aquela história. O que é que você... quando alguém pergunta, que área que você é? Eu falo, não, qual que é seu problema? Eu estou aqui para resolver seu problema, estou aqui para atender. Tanto que nos primeiros anos de advocacia, lá em Gurupi, uma causa que foi a causa que eu ganhei um dinheirinho ali,
foi de família, né? Então, eu fazia absolutamente tudo. Fiz um júri, fazia criminal, fazia administrativo. É Eu legal fazia passar por muito, essas experiências, né? Porque tudo, você vê. muito legal, Uhum. muito legal. Eu fazia muito, o que eu mais fazia é anulatória de auto-infração, multa de trânsito. Só que multa de trânsito, Lara, custa 100, né? Você tem que cobrar 10 para entrar e 10 no sucesso. É o caos. Mas assim, aí eu fui tendo várias experiências, fui sempre juntando com gente, abrindo um escritório, e aí nós juntamos com esse outro colega advogado, que era um advogado já muito tradicional. Com 6 meses ele teve um infortúnio e faleceu, morreu. Não interessa aqui pra gente o que aconteceu, mas o fato é que ele morreu. E aí eu olhei assim e falei, e agora? Aí fiquei uns 6 meses ali meio perdido, a gente virou um condomínio ali na casa que era dele, no escritório, e aí encontrei, de repente, um amigo que me levou numa reunião, e daquilo saiu o nosso grande primeiro escritório, digamos assim, no ano de 2006, que era um escritório que a gente chamava de BMCL, eram os 3 sócios, pessoas potencialmente todas com um potencial muito grande. Depois de um ano de sociedade, a coisa se desfez, porque um foi eleito diretor da faculdade de Direito da universidade, e era DE, e tinha que sair, o outro passou no concurso para juiz, um outro também teve uma outra oportunidade, saiu todo mundo e ficamos. Eu, Thiago e Missal, 2 tributaristas, e a gente fundou o que a gente chamou por muitos anos de MMM, Miranda Missal Martins, né? E aí pegamos um dinheiro emprestado, fizemos uma casa com uma fachada bonita, foi quando a gente começou a ter algo em que as pessoas olhavam assim, pô, esses meninos aí estão trabalhando, né? E aí dentro do MMM nós passamos de 2006 começou o BMCL, 2007 MMM. Dentro disso nós passamos aí por 5 anos e meio de uma experiência de diversas experiências societárias. E ali começou verdadeiramente o meu olhar para a gestão, certo? Que a gente passou a olhar a advocacia de uma forma assim, de aprofundar na ideia de como que a gente ia dividir honorários, quem que ia tomar conta. Passou a ter uma pessoa que ia administrar o escritório. Ela era uma contadora, esposa de um dos sócios. Ela passou a administrar o escritório. Então começou a ter figuras ali. E anos depois eu fui entender que eram figuras aqui muito próximas a tudo que se fala de gestão, porque a gente não tinha muito acesso. Estou falando de 2007, 15 anos atrás. Conversar com a Lara, trocar uma ligação com a Lara naquela época, era caro pra caramba, entendeu? Então a gente não tinha esse dinheiro, essa realidade. Eram tempos que era tudo muito difícil, tudo muito caro e acessível só para grandes escritórios ou gente que estava ganhando dinheiro. Não é igual hoje que você consegue estudar gestão em qualquer lugar, que você faz comunidades, que você entra em cursos online, que você acompanha no Instagram, LinkedIn ou qualquer outra rede social. Não tinha. Você tinha um ou outro site que trazia alguns textos, né? E nisso tudo eu tinha uma coisa que eu olhava aquilo e eu percebia que a advocacia não era profissionalizada. Não no nível que a gente estava, naquele nível de a gente ainda era meio iniciante ali e etc. E não ganhava dinheiro, era vendendo almoço para comprar janta, literalmente. E aí fomos avançando. Em 2009, Lara, eu começo a ganhar um dinheiro, começa a ficar uma coisa legal, peguei algumas ações trabalhistas que tiveram um retorno muito interessante, e eu conheci uma pessoa que trabalhava com marketing, né? E essa pessoa tinha mudado de Ribeirão, tinha passado pela USP de Ribeirão, estava morando em Goiânia há um ano, foi enganado no negócio, e aí ele falou, pô, agora eu estou em Goiânia, gostei da cidade, não queria ir embora para Ribeirão. E eu virei para ele e falei, cara, você ouviu falar em marketing jurídico? Ele, não, nunca ouvi falar em marketing jurídico. Aí eu mandei um monte de texto, um monte de coisa para ele, e virei para ele e falei, ó, se você estiver disposto a aprender, entender e aprofundar, eu estou disposto a ser seu cobaia. Porque era uma coisa que fazia sentido para mim e fazia sentido para ele. Ele era um cara muito inteligente, muito preparado. Hoje ele trabalha ainda com isso. E voltou para Ribeirão agora há pouco tempo, mas trabalha ainda com isso. E ele passou a investir muito nisso. Ele passou a estudar efetivamente, passou a trazer o que tinha de... E passou a ser ali, foi o primeiro consultor que a gente passou a ter, isso em 2009, né? E aí a gente começou a andar a passos mais largos aí,
dentro disso. Em 2010 eu tive a minha primeira assessoria de imprensa, né, para começar a ter um pouco mais de mídia e trazendo aquela pessoa deixou de administrar o escritório passou a ser gerida por uma administradora, efetivamente, aquela pessoa era contadora, e a gente passou a andar um pouco mais alinhado com algo mais científico ali, do ponto de vista de gestão. Mas a gente construía a nossa própria gestão. Eu tinha essa visão muito. Então, eu aprendi muito na marra, sabe? Por isso que eu falo que eu me arrependo um pouco de não ter passado por grandes estruturas, etc. Eu aprendi muito sozinho, aprendi muito apanhando, aprendi muito errando. As nossas composições societárias nesse período mudaram. Um dos sócios, um dos M saiu, e aí veio o outro, né? Continuou MMM, mas passou a ser Miranda Martins Moura. E aí, depois de um tempo, eu deixei essa sociedade, né? A sociedade, ela se separou, cada M foi para um lado, o Moura se transformou no Moura Guedes Advogados, ficou onde a gente estava, o Miranda se juntou com uma outra sociedade de advogados e eu me juntei como sócio do Flávio, aqui em Goiânia. Foi até quando eu lhe conheci pessoalmente, quando eu estava lá no Flávio. O Flávio já tinha uma cabeça muito moderna para gestão. Lá naquela época, ele estava à frente do tempo dele. Aí, em julho de 2012, eu fui para o Flávio. Fiquei sócio do Flávio 2 anos e meio. Quando chegou no final de 2014, eu e o Flávio chegamos à conclusão que a gente não tinha ali aquela compatibilidade de sócios para somar. Ele era muito bom na área dele, eu era muito bom na minha área, só que parecia que a hora que a gente tentava juntar isso, o mercado não recebia isso. O que a gente queria? Se o Flávio vai vender tributário por 1, e eu vou vender trabalhista por 1, a gente queria que a inteligência da junção disso fosse 2,5, mas o mercado queria pagar 1,5 na junção disso. E a gente olhou um para a cara do outro e falou, cara, a gente ganha mais dinheiro separado do que junto, é besteira, a gente está aqui. Foi quando eu saí, no final de dezembro de 2014, e fundei o Lara Martins Advogados. Então, agora, ontem, né, 8 anos atrás, fundei o Lara Martins Advogados, mas com aquela experiência, aquela carteira que vem de quem se formou em 2003, eu sempre carreguei meus clientes, porque eu sempre fui sócio, fui dono do escritório, então, apesar do Lara Martins Advogados ser de dezembro de 2014, a advocacia do Rafael Lara Martins não é. A advocacia do Rafael Lara Martins vai lá para trás, então, por isso que são 19 anos dessa estrada. E no Lara Martins Advogados já é uma visão absolutamente diferente. Eu já cheguei no Lara Martins Advogados, tendo aprendido na marra muita coisa, e sabendo o que eu acredito e o que eu quero. Só um link para uma questão que você falou, olha, eu me arrependo de não ter, talvez lá no começo, estado num escritório maior, para ter uma experiência de escritório. Mas a gente sabe, talvez, assim, as coisas são como são, né? Mas talvez você não pegou alguns vícios, né? Porque poderia acontecer também, como a gestão não era algo tão estruturado, ainda hoje a gente ainda tem dificuldade, mas você joga aí para 10, 15 anos para trás, não tinha uma estruturação. As advocacias eram muito advocacias tradicionais, artesanais, aquela coisa meio que vamos fazendo, com exceção, claro, de escritórios bem maiores e que tem aí uma necessidade real de ter equipe, né? Equipe de marketing, equipe financeira, equipe administrativa, equipe de secretárias. Mas aí você está falando de uma realidade talvez não Goiás, mas uma realidade Rio-São Paulo, nem Curitiba, eu acho que naquela época estava nessa linha, era mais Rio-São Paulo mesmo. Então, talvez você não ter entrado para algum escritório logo no começo te livrou de alguns vícios, mas obviamente que a caminhada ela é cheia de pedra, né? Porque você vai tentando, você vai idealizando e não tem o conhecimento, aí vai buscar conhecimento, aí vai se une com alguém que 6 anos sem ganhar dinheiro, Lara. É isso. 6 anos sem ganhar dinheiro, é longo. Olha só, quando eu digo que eu arrependi não ter passado por história, era a realidade da época. Hoje, talvez não. Hoje você tem tanto acesso à informação e etc. que talvez não. Mas na época, quando eu digo que eu me arrependi, era naquele contexto de realidade. Eu não sabia o que era um escritório de advocacia. A verdade é essa. Eu abri uma pizzaria sem saber fazer pizza. Você não estagiou?
Eu estagiei no Ministério Público. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal. Então não teve. Eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, fiquei lá um ano, pedi demissão do meu emprego público, fui ser estagiário do MP e saí e abri um escritório. Não tinha parâmetro. Louco. Mas de médico e de louco todo mundo tem um pouco, então tá tudo certo. Bom, passa isso tudo. Lara Martins aí com 8 anos, mas claro, com 19 da tua história, que vai se somando, obviamente. E hoje ele num patamar diferente, porque primeiro que você já viu coisas diferentes, já aprendeu coisas diferentes, você já convive com gente diferente. E a pegada hoje do escritório é um escritório com governança, né? Eu já converso com você sobre isso há muito tempo e sei disso, né? Então, hoje, no Lara Martins, tudo mais estruturado, qual que é a tua visão de governança desses primeiros 8 anos e talvez dos próximos, mas o teu hoje, como é que está funcionando? Lara, acho que quem quer crescer precisa necessariamente falar em governança. Não tem jeito. A advocacia ela pode acontecer de uma forma hoje, no tempo de hoje, na quantidade de advogados que a gente tem, nesse excesso de faculdades de direito do mercado. Aquela advocacia artesanal, ela pode acontecer? Pode dar certo? Pode. Tá? Só que isso é exceção. A gente não pode falar, deu certo para fulano. Tá, isso é exceção. Quem quer crescer de verdade precisa se estruturar, precisa se profissionalizar. Hoje, o conhecimento lateral ele é tão importante quanto o conhecimento jurídico. As pessoas precisam entender isso e avançar nisso. Então, quando a gente fala em governança, a gente fala em sobrevivência. Porque, na verdade, o grande erro da maioria das pessoas é não olhar para frente. As pessoas olham para o presente ou para um para frente muito curto prazo. E, de repente, elas estão numa situação confortável, estão felizes com aquele resultado que elas estão colhendo naquele momento e se esquecem de saber que aquilo vai passar. E se esquecem de olhar para frente. Quando você tem governança, para deixar o presente estruturado, organizado, você tem tempo de olhar para o futuro. Porque se você não tiver quem lhe ajude nessa estruturação, você vai estar apagando incêndio o dia inteiro. A advocacia consome a gente, consome muito. Quem vive a advocacia só pensa nos seus processos, na sua condição profissional, nas suas entregas, nas empresas que ele assessora. Você está o tempo inteiro sendo consumido pelo problema dos outros. E você para de pensar em si. E a grande vantagem dessa governança, de uma estrutura profissionalizada, de ter gente que te ajude, fora da atividade fim da advocacia, aí ainda tem a questão de possibilidade ou não de ajudar na atividade fim da advocacia, mas é importante ter gente que te ajude fora da atividade fim, ou que alguém esteja te empurrando para olhar para frente, ou que você tenha tempo de olhar para frente. Seja provocado, por exemplo, a gente fez uma mentoria, né, com vocês. Naquela mentoria, qual que é o papel da mentoria? É muito legal, porque quando a gente fez a mentoria, a ideia para mim, né, que já tem toda essa estrada, a ideia não tá me trazendo nada que talvez eu não soubesse, mas um monte de coisa que eu tô deixando de lado, né? E é muito legal essa instigação. E claro que muitos dos meus sócios receberam coisas que eles nunca tinham pensado a respeito, tem muita informação. Mas o mais legal disso é ter alguém empurrando, é ter alguém provocando, é ter alguém falando, e aí, vai ficar parado? Como é que vai ser isso? Né? E acho que a governança é estruturar para que isso tudo aconteça. E quando você, dentro da tua realidade, hoje você é você e mais 8 sócios, né? Sim. É isso, né? O número hoje do Lara Martins. Por enquanto, eu tô falando da data de hoje, março de 2023. Você alinhar primeiro os conceitos, né? Alinhar conceitos com 9 pessoas, para que os sócios não fiquem só cumprindo talvez uma diretriz de um sócio fundador, que acaba sendo muito comum esse comportamento. Olha, eu cheguei mais cedo aqui, eu dei o tiro para o norte que eu quero
que o escritório siga, então venham comigo. Tem um papel de liderança muito importante do sócio fundador, mas o que a gente espera mesmo dos sócios que fazem parte ali é que todo mundo esteja na mesma página quando a gente fala de rotinas, quando fala de funções de sócios, como captação, como institucional do escritório, como a entrega para o cliente, esse cuidado de fazer as entregas para que esse cliente entenda que o Lara Martins ou, enfim, a banca tenha a mesma cara de entrega, né? Que tenha um padrão. Então, eu acho que aquele momento nosso ali foi muito mais para botar todo mundo numa página, para que eles não tenham como desouvir algumas informações, ou seja, todo mundo recebeu ali uma quantidade X de conteúdo para colocar todo mundo exatamente, olha, teu papel de sócio, você pode ter aí percentuais diferentes, etc., mas teu papel de sócios aqui no nosso escritório precisa de A, B, C, D e E, né? Então, isso é uma coisa muito importante de ser feita continuamente, né? Por N formas, né? Mas é isso, acho que esse é o grande desafio, né? Lara, o escritório hoje tem 67 pessoas, 8 mais 8 sócios, e eu acho que toda estrutura que tem tanta gente lida constantemente com heterogeneidade. Isso pode ser muito rico ou muito perigoso, dependendo da forma que se trata. A gente tem 2 defeitos quando a gente está pensando em sociedade de escritório. Nós, seres humanos, né? Ou a gente procura alguém que é exatamente como a gente, ou a gente procura alguém que é o oposto. E eu acho que não é nenhum dos 2 extremos. Não adianta eu ter alguém que é exatamente como eu, né? Não adianta, eu preciso somar skills, né? E também não adianta alguém que tenha princípios e pensamentos totalmente diferentes dos meus, sabe? O que eu cada vez mais acredito? Que essa seleção de sócios e de expectativas, ela é muito mais na saída do que no percurso. É igual a história, tem uma história de quando as pessoas estão namorando e querem se casar, que falam muito, né? Olha, se você quiser se casar achando que tem um defeito dessa pessoa que vai mudar, que você vai conseguir mudar isso nela, não se case. Não se case. Porque isso só vai se potencializar. Você tem que entender se você vai ser capaz de conviver com esse defeito. E aí, se o defeito sumir, ok. Mas é você que tem que estar preparado para conviver com aquele defeito potencializado. E a sociedade é a mesma coisa nesse alinhamento. É claro que a gente faz algumas terapias societárias, vou chamar assim, essas mentorias, essas coisas, que faz alguns alinhamentos e é bacana. Mas se os princípios não estiverem alinhados, tem uma metáfora que eu acho muito legal quando ela é usada. O Vitor usava para mim desde sempre, lá atrás, sabe? Ele falou assim, cara, não adianta eu ter 3 motores muito potentes num barco e cada um tá colocado de um lado. O barco vai afundar, né? Ou vai afundar ou vai ficar girando em círculos. Nós temos que ter os motores alinhados ali para o mesmo lado e eu tenho que ter leme, né? Eu tenho que ter essa expectativa de como que eu vou conduzir isso. Não, perfeito. Esse ponto de convergência de valores, ele é tão fundamental, porque o resto você vai toreando, você vai trazendo, porque realmente cada um vai trazer um tipo de conhecimento, um tipo de habilidade, e a complementariedade ela é fundamental para um escritório que quer crescer. Não tem como, você tem que ter um sócio melhor de captação, mas outro tem que tocar a equipe técnica e fazer o meio de campo com o cliente muito bem, e isso é a forma de crescer quando você tem talentos que são úteis para a banca, e talentos diferentes aí. Agora, hoje, a administração... O problema é que todo mundo quer ser o Neymar, né? Eu acho que você travou, Rafa. Teu vídeo está congelado. O problema disso tudo é que todo mundo quer ser o Neymar.
E esquece que o time, para ganhar, tem que ter uma boa defesa, tem que ter bons laterais, um super goleiro, um técnico, um meio-campista, porque não adianta. Um time Essa não é feito de comparação Neymar. é a melhor. É isso aí. É, E isso tem muito na formação do advogado, né? Você que está hoje na OAB e recepcionando tantos profissionais, quantos foram ano passado que entraram para a OAB de Goiás? Ano passado eu entreguei 3.604 carteiras da ordem. 3.000 e tantos Neymar, pessoas querendo ser Neymares, né? E quando, na verdade, essa visão de time talvez seja a grande virada de chave, talvez a gente encaminhando daqui a pouco para ter o terceiro pilar do nosso papo, que é o futuro, né? Talvez essa evolução que a gente precisa é falar, ó, galera, não dá para ser Neymar todo mundo. As pessoas vão ter que gostar de ser outra coisa. E se Eu gosto de ser goleiro. né? E de se Olha só, eu gosto de ser goleiro. E sabe o que é o legal? Todas as vezes que o pessoal está se reunindo, ou goleiro ou zagueiro, zagueirão, né? Todas as vezes que as pessoas estão se reunindo para jogar futebol, campinho, exatamente. Campinho. E aí quando eu falo pro povo, não, eu jogo atrás, jogo no gol, eu passo a ser disputado na pelada. Porque lá na pelada só tem jogador de futebol. E eu trago isso muito pro dia a dia da advocacia. Todo mundo quer uma posição no escritório de advocacia, mas ele quer fazer gol. E ele não está entendendo, às vezes, que se ele for um grande zagueiro, ele vai ser disputado. Né? E falta um pouco essa visão aí. Sem dúvida. Tem coisa mais difícil que trabalhar, buscar a equipe, montar uma boa equipe de controladoria, Nossa. Por exemplo. E o quanto que isso é um coração, né? Que se falhar ali, é um castelo. É o volante. Nossa, super. Entre outros, né? Porque acaba que tudo se conecta de uma forma muito umbilical ali, né? Então você tem que ter equipes jurídicas que não é fácil você pegar um júnior e transformar ele num sênior. Não é assim do dia para a noite, precisa ter input, controladoria idem, marketing hoje com tanta possibilidade que a gente tem, ainda uma confusão, né? O que é melhor, o que é pior. Hoje lá no escritório, como é que está a tua estrutura? Como é que você vê a questão de CEO dentro de escritório? Faz sentido ou não faz? Como que você enxerga isso? Pegando essa ideia aí do goleiro, do meio de campo, qual a tua visão? É curioso, porque a gente está vivendo um momento de mudança, né, no escritório. Um momento muito intenso de mudança no escritório. E é curioso enxergar por que isso aconteceu e como que eu enxergo hoje. Porque quando eu me tornei candidato a presidente da UAB, eu passei 6 meses de forma muito intensa dentro de uma campanha. Passei mais, a campanha foi longa, uma das mais longas que nós tivemos, mas durante os últimos 6 meses era uma coisa muito intensa, foi uma campanha muito difícil. Então, o escritório, eu tinha sócios que conduziram muito bem o escritório, mas é aquele barco que continuou na maré, entendeu? Que não olhava para o futuro, que não se reorganizava, com muitos desafios, muita gente sem um capitão, literalmente. E é ruim, isso é péssimo. E aí eu fui eleito presidente da ordem e a gente chegou à conclusão que a gente precisava de uma outra pessoa para ser o capitão. Porque eu sempre exerci essa função em todos os meus anos aí de sócio de escritório. Eu era o capitão, eu era o timoneiro, né? E ali aquilo já não ia ser algo, porque é uma figura presente. Não dá para a gente ter essa ilusão que dá para o capitão estar longe do time. É ilusão isso, não dá. Não dá, ele tem que ser uma pessoa presente. Longe eu nem falo fisicamente, aí eu vou explicar daqui a pouco por quê. E naquele momento, de todos os sócios que nós tínhamos 2 opções. Trazer uma pessoa do mercado ou transformar um sócio no capitão. E a gente pensou muito nessas 2 opções e chegamos à conclusão que trazer alguém do mercado não seria uma boa alternativa por falta de identidade de princípios e tempo que você ia gastar para formar aquela pessoa dentro do princípio lá do nosso escritório. Então, não era o ideal. E foi unânime entre os sócios que, de todos os sócios, nós tínhamos uma pessoa que estava pronta, estava preparada, tinha um perfil
que é a Nicole, né, que é minha sócia e que hoje é a CEO do escritório. E naquele momento, quando eu fui conversar com a Nicole, foi muito interessante, porque a Nicole ela teve um desprendimento muito grande, porque o sócio que vira essa chave de CEO, ele faz um movimento muito audacioso na sua carreira. E a Nicole, ela foi muito grande nisso, porque ela não olhou para si, ela olhou para o escritório. E ela falou, olha, eu tenho plena consciência o quanto o escritório precisa. Então, assim, embora, depois a gente resolve minha vida. Ela só brincou assim comigo, ó, você não me larga na mão, né? Porque eu tô comprando, tô vestindo a camisa e vambora. E aí ela virou isso. Só que a verdade é que ela virou uma CEO do escritório em que eu não fiz uma transição adequada, que a gente foi fazendo aquilo tudo lá meio que eu virando presidente da ordem, precisando olhar para a ordem, precisando fazer esse choque lá de gestão na ordem também, daquilo que eu acredito, do que eu quero, ao mesmo tempo o escritório, e a gente ficou ali uns 6 meses como fase de amadurecimento. E eu fiz esse movimento ali atrás, nós fizemos esse movimento ali atrás, por uma necessidade pessoal do Rafael, naquele momento. E 6 meses depois, eu percebi o quanto eu deveria ter feito isso há mais tempo, inclusive. Tá certo? E o quanto foi bom e foi o necessário para eu ter esse desprendimento interno. Porque para o sócio, que sempre foi a cara e o timoneiro do escritório, também é muito difícil. Também é muito difícil. É doloroso, o ser humano gosta de pequenos poderes, né? Então é tudo muito complexo. Será que isso vai continuar tendo minha cara? E aí, de repente, cai sua ficha que não é minha cara pálida. É a cara de um monte de sócios, de 67 pessoas, é muito mais do que a minha cara. Entendeu? Então esse foi um movimento muito desafiador para a gente. E aí a gente até fez um outro trabalho de consultoria de um negócio de reestudo de marca e etc., que isso envolveu quase uma terapia societária. E mudou muita coisa, Nós tivemos pessoas que saíram da sociedade, outras que entraram, tivemos algumas mudanças ali, mas já num espírito que a gente entrou 2023 com uma certeza, que a gente precisava se profissionalizar de verdade. E é engraçado eu falar isso, a gente precisava profissionalizar de verdade, porque meu escritório sempre foi referência como escritório profissionalizado. E aí, quando eu falo sócio de um escritório que sempre foi referência em organização e profissionalização, quando eu falo que a gente precisava profissionalizar de verdade, isso soa muito estranho, até para mim. Mas eu percebi o quanto a gente tinha chão para andar nisso aí. Mas você sabe de uma coisa? Esse teu sentimento é um sentimento absolutamente correto, tá? Porque quando a gente está falando de gestão, eu costumo enxergar assim, que existem alguns momentos e platôs que o escritório precisa superar ou estar. Então, lá atrás, quando você estava com a tua pequena banca, que ainda poucos sócios, e a coisa ainda, né, vamos pegar ali a primeira década do milênio, a situação é uma e você precisa de um nível de gestão. Você está sempre pensando em profissionalização, mas você não precisa de OKR nesse momento. Você precisa fazer as coisas direito, o básico bem feito, porque é isso que vai acontecer. A partir do momento que o escritório vai ganhando mais pessoas e ele vai ficando mais robusto, você vai precisando realmente mudar de platô e atuar de outras formas. Então, essa segunda década do milênio talvez tenha sido para isso, para sedimentar algumas coisas. Você não é o mesmo da primeira década. Você já fez coisas diferentes. E agora vem o terceiro platô, um platô bem mais, vamos dizer assim, com muito mais informação e que vai dar para o escritório fazer coisas que agora são necessárias e que não eram necessárias nem na década 2, nem na década 1. E isso é muito legal, porque a gestão não tem um fim, não tem uma profissionalidade, é igual a excelência. Eu quero atingir excelência. Você nunca atinge a excelência, mas você mira na excelência. A profissionalização também. Você é quase que um sinônimo de excelência. Você mira na profissionalização, mas você tem uma série de platôs para subir
de acordo com o teu momento de escritório. Então, eu acho muito legal, porque isso se conecta com o nosso terceiro ato do nosso papo de sócios, que é o futuro, né? Então, colocar hoje um CEO, que é uma sócia, que dá uma declaração de lealdade tão grande, colocando o todo acima do indivíduo, né? O todo acima dela própria e falando, olha, isso é minha prova de amor pro escritório, é a minha prova de lealdade, eu tô junto, né? E, obviamente, que isso tem que espalhar para os demais também, porque vão ter outros desafios que vão vir a partir disso. Porque se é para ser igual ao que era antes, não faz sentido. Isso tem que dar e esse upgrade é muito legal para a próxima década, né? Como é que você enxerga a próxima década? Eu acredito que tem algumas coisas que você contagia pelo exemplo e pelas lições e etc., mas tem algumas coisas que tem que vir top to bottom mesmo, sabe? É assim, pronto, acabou e vamos. Então, equilibrar isso é muito importante nessa virada de chave. E como eu disse, a gente ainda está vivendo a virada de chave, isso está acontecendo, né? Então, uma vez o Vitor lá atrás virou para mim e falou, Rafael, é muito difícil trabalhar com você. Ele estava reclamando. Falou, é muito difícil trabalhar com você. Eu falei, por quê? Você não para. Você não me dá estabilidade, você não me dá tranquilidade. Ele virava para mim e falava, dá só 2 voltas no autódromo estável para eu testar o carro. Você está o tempo inteiro trazendo uma coisa nova. Mas isso sou eu, Lara. Isso sou eu. Eu não consigo, da minha natureza. Eu entrego aquilo, pô, é legal, é bacana, eu te entrego isso aqui, vamos construir, toca isso pra gente, e aí agora eu vou já pensar no próximo, porque esse é o segredo de não desligar. Então, quando eu falo para a próxima década, eu só consigo pensar numa coisa, não é do jeito que está agora. Não é do jeito que está agora. E não é do jeito que está agora, não é porque agora está ruim, é porque na próxima década, agora é velho. Então, a gente precisa pensar nessa próxima década desse formato, desse jeito. Porque se você não tiver essa noção, você vai ser engolido pelo senhor tempo, né? E pelo senhor mercado. Eu vejo hoje, eu faço esse mês agora de março, 42 anos de idade, né? E eu já estou ali numa fase da vida interessante, numa fase já madura, com muita coisa para vir, mas que já não sou aquele menino eufórico e etc. E eu me lembro quando eu tinha lá Olha, eu assumi a presidência do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, eu tinha 30 anos de idade. Então, todo mundo olhava e falava, cara, é um menino. Eu me casei, no dia que eu me casei, eu tinha 27 anos de idade. Era uma criança, eu postei outro dia fotos do meu casamento, o povo olhou e falou, cara, você tinha cara de adolescente, era uma criança. Só que hoje, eu me enxergava na época como uma criança que vinha e etc. E hoje, esses jovens que tinham a cidade que eu tinha, eles estão batendo aqui na minha porta com grandes ideias, com grandes formatos, com grandes ambições, prontos para um futuro disruptivo e já convencidos muito antes que eu do quanto é importante eles terem gente para ajudar. Então, a próxima década é diferente do que é hoje, mas com profissionalização, o tempo inteiro. É muito legal você estar trazendo as consultorias. Eu sou um fã de consultoria, porque a consultoria te dá uma outra visão. Você só não pode acreditar 100% na consultoria. Eu sou um crítico, né? Eu brigo, eu discordo, eu falo, não é assim, e não sei o quê, mas você tem sempre insights muito legais. Eu sou um consumidor desse tema gestão, né? Um consumidor de podcast, um consumidor de ideias de pessoas pensando, sempre para pincelar um detalhezinho. Às vezes você assiste, igual a gente está gravando isso aqui, a pessoa vai lá, assiste, sei lá, meia hora, 1 hora de programa e tira uma frase que é útil para ela. Tira uma frase que é útil para ela. Pagou aquela 1 hora 10 vezes. Entendeu? E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que você tem que tirar aquele negocinho que vai ser a sua virada de chave. Então eu enxergo essa próxima década diferente da que é agora, consolidando essas mudanças que a gente está fazendo em profissionalização,
entendendo que profissionalização amanhã não é a profissionalização que eu tenho hoje, principalmente pelos impactos de tecnologia. Nós estamos vivendo uma virada de chave do IA, a inteligência artificial que a gente vem batendo. O Rodrigo Bertozzi fala da inteligência artificial já há alguns anos para a gente. Aliás, Bertozzi é sempre à frente do tempo dele, né? Ele é sempre à frente do tempo dele. Ele é vanguarda total. Não, ele está sempre 10 anos na frente. Você quer saber o que vai estar acontecendo aqui 10 anos que vai ser com ele hoje. Então, assim, ele já fala há tanto tempo sobre IA, e agora, por causa do Chat GPT lá, as pessoas começam a olhar para aquilo assustadas. Aí eu olho assim e falo, pô, Bertozzi está falando do John há 7 anos atrás, né? Que é muito vou dar um spoiler aqui. O John renasce, o John 2.0, já utilizando as ferramentas modernas. Mas agora o John devia ter sobrenome, né? Vou dar um negócio. John GPT. John GPT, o John qualquer... ele tem... Mas ele volta. Realmente, assim, foi muito na frente do tempo. As pessoas não estavam preparadas para o John. E para a gestão também, que eu acho que tem uma dupla despreparação de 5 anos atrás. Mas tem uma outra coisa também. Quando a gente olha para o John 5 anos atrás e olha para a IA hoje. É mais acessível. Lá era muito assustador o investimento, você não sabia se estava certo, se era bom mesmo. Rafa, a gente não tinha passado por uma pandemia. Isso tudo que a gente está vivendo hoje é fruto de um amadurecimento cultural de várias tecnologias que foram nos levando para o caminho que a gente está hoje. Então, 5 anos atrás, o John aniversário do John é 2017. Ele nasce em 2017. Mas ele era um bebê num ambiente onde ninguém enxergava aquilo como um bebê. Então, hoje, o mundo... Ele era patinho feio. Ele era muito patinho feio. Ele é o cisne agora. Ele é um cisnezinho, entendeu? Então, assim... E claro, a evolução cultural, por isso que não dá para olhar para advocacia, ponto, né? Colocar uma venda aqui e tentar imaginar a advocacia, o que é o sócio de 2030, 2033, 2032, que é só daqui uns dias, né? Passa muito rápido. A gente precisa entender o que o mundo está acontecendo. Então, todas essas, muitas vezes, resistências que a gente ouve, fala, não, ChatGPT para advocacia vai dar errado, porque vai não sei o quê, daqui a pouco tem juiz usando, daqui a pouco tem petição mal feita. Todas essas tentativas, são cotoveladas que você está dando ali para a coisa não chegar muito perto de você, e nada mais é do que um medo se essa coisa funcionar, né? Como o Google já foi antes, né? Você era jovencinho, acadêmico, quando o Google começou, mas eu já estava advogada, né? Eu sou velha, estou nesse mercado e já tem uns dias. E o papo era sempre que, meu Deus, o Google, que horror, a pesquisa tem que ser no livro. A pesquisa qualificada, mais intelectual, ela é de um livro que você vira as páginas. E virou o que virou. Então, assim, virou normal. Eu ter uma dúvida qualquer. O Google é meu amigo, primeira pessoa que eu pergunto, né? E o ChatGPT não vai ser diferente. Então, entender essa cultura, entender a diversidade. Eu queria ter o olhar também. Hoje, como eu sei que você tem contato com muitos advogados diariamente pela tua posição hoje na presidência, você conversa desde advogado novinho que está no Instagram e está fazendo uma vida ali dentro, até os advogados mais tradicionais que estão numa outra pegada, que têm uma visão diferente da advocacia. E essa diversidade, que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho. Quero ouvir tua opinião, mas essa diversidade somada com um aculturamento tecnológico são alguns ingredientes para daqui 10 anos, né? Para essa advocacia totalmente transformada, mudada. Como é que você vê isso? Essa sopa de... Lara, esse talvez seja o motivo de tirar o sono de todo advogado, de todo gestor de ordem, a reinvenção. A pergunta não é como vai estar, né, nos escritórios, é como vai estar a advocacia daqui a 30 anos. A gente está vivendo... Eu falo isso já há algum tempo, desde antes da pandemia eu falo isso. A gente está vendo uma curva da história. Uma curva da história, uma mudança de geração, de momento.
Daqui a alguns anos a gente vai conseguir olhar para agora e a gente vai conseguir entender esse momento que a gente está vivendo. Porque a história, ela é cíclica, né? A sociologia explica que ela não vai para, ela faz assim. E a gente está numa curva muito, muito importante. E dentro disso, qualquer tentativa de desvendar como é que vai chegar no final dessa curva é quase um achômetro, sabe? É quase um palpite. É claro que a gente consegue ver o rumo que a tecnologia tá seguindo, enxergar o caminho, enxergar esse aumento de mercado, enxergar essa verdadeira proletarização da advocacia, que é um desafio que nós temos, e tentar mensurar. O problema é que a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente, né? A Microsoft, essa semana, mandou embora um departamento inteiro que cuidava de metaverso. E todo mundo falava que metaverso era o futuro. E agora a Microsoft está desligando o metaverso. Como é que é isso? Percebe? Então, ChatGPT pode ser o futuro. Mas será que daqui a pouco alguém vai desligar o ChatGPT? Agorinha saiu lá uma inteligência artificial, não sei se foi na Microsoft também, dizendo o seguinte, a inteligência artificial falando, o meu sonho é me livrar desta máquina. Cara, isso é muito Exterminador do Futuro, não é? Total. Isso é muito Exterminador do Futuro. Então, assim, que momento é esse que a gente está vivendo? Então, você dizer daqui 30 anos, eu só sei de uma coisa, eu quero ter ao meu lado, para chegar a esses 30 anos, gente que olha para frente. Gente que olha para o futuro. Porque são os primeiros que vão enxergar as mudanças de direções que a gente vai ter que fazer. E o coração para a tecnologia, ele tem que abrir. Tem que abrir. Não dá mais. Eu confesso, eu tinha, até muito pouco tempo atrás, um coração muito fechado para a tecnologia. Muito fechado. Na época do John mesmo, surgiu aqui, eu falei, não, vamos. Pessoas aqui, né? Porque tudo é sobre pessoas. E eu percebo que tudo continua sendo sobre pessoas, mas que a tecnologia é inafastável, ela não é mais uma opção, ela é quase um requisito. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma um pouco mais atenta. Quem não estiver atento para a tecnologia não vai chegar em 2030 viável e competitivo no mercado da advocacia. Eu acho que o grande desafio, Susskind, quando ele falava The End of Lawyers, né, e foi tão Susskind é uma espécie de Bertozzi, né, europeu, porque, na verdade, quando Susskind falava de The End of Lawyers, ele não falava do fim dos advogados propriamente dito, ele falava do fim da advocacia como a gente conhece, né, e ele está se provando absolutamente correto. Eu, nas entregas de carteira, eu falo, gente, a advocacia está saturada? Aí o pessoal, não, lógico que tá. Lógico que tá. Eu ouvi a primeira vez que a advocacia estava saturada no início da década de 2000, quando eu estava na faculdade. As pessoas me falavam, a advocacia está saturada, há 23 anos atrás. E estava saturada? Estava também. Ué, mas então por que a advocacia? Porque ela está saturada para quem ficar sentado, sem fazer acontecer, fazendo mais do mesmo, esperando cair um presente no seu colo. O problema do advogado é que está todo mundo esperando aquela grande ação que passa quicando toda hora entrar no seu escritório. Cara, vai perseguir, vai atrás, né? Fica todo mundo esperando. Uma hora vai cair aquela que eu vou ganhar R$1 milhão de honorários. Todo mundo está esperando essa virada de mudança de realidade da vida, mas o que você está fazendo a respeito? Será que você vai estar pronto na hora que ela aparecer? Ou você não vai às vezes ela já apareceu. Às vezes ela já apareceu e você nem percebeu e nem pegou, porque você não estava pronto. Você não estava pronto. É isso que eu penso. Uma coisa assim que você falou, que você é uma pessoa muito inquieta, né? Que você é muito... Você nunca está satisfeito, você tem aquela coisa meio, olha, fiz isso, já entreguei para alguém e vou procurar o que tem de novo para eu fazer, porque isso é fruto da alma inquieta, né? E uma coisa que não cabe nesse universo que a gente está lidando hoje é com a falta de inquietude, porque essa inquietude é o que faz você não cair na armadilha de que o passado é que funcionava.
Então, quem está ouvindo a gente aqui, que é mais jovem ou qualquer coisa, pensa nesse risco. Quanto mais eu repetir o que eu fazia ano passado, ou as coisas que eu sabia o ano passado, mais eu estou dando chance para o meu ostracismo profissional. E... A Nicole fala uma frase que é perfeita para isso que você está falando. Eu acho que é uma frase boa. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. É isso. O sucesso do passado não garante o futuro, você tem, né? É isso. Então, assim, tanto para o Lara Martins, que, como você falou, você é um jovem de 42 anos, mais 10 anos você já virou a barreira dos 50, e há uma tendência da gente querer correr menos risco nessa fase, porque já correu um monte natural da vida humana, né? Mas a vida do escritório não necessariamente precisa acompanhar a vida humana no sentido das faixas etárias dos sócios, fundadores, etc. Saber fazer isso e trazer jovens advogados para discussão e se libertando de rotinas passadas, dando lugar a novas, conhecimentos passados que não chegam mais a lugar nenhum, mas a gente tem que trazer novos, tecnologia é um deles, entre outros, né? E uma capacidade muito grande, que quando você fala assim, a advocacia está saturada, eu olho e falo assim, para quem quer fazer o civil tradicional, o trabalhista tradicional, o tributário tradicional, o criminal tradicional, o administrativo profissional, para essa turma é oceano vermelho e realmente honorários lá embaixo, porque tem lei de mercado. Muita gente fazendo a mesma coisa, teu preço cai, não tem jeito. Agora, a sociedade como um todo, ela tá tão complexa que quem tiver olhos, né, aquilo que você falou, cadê a ação de $1 milhão? Será que já não me passou na frente? Mas não vai passar na frente com uma tarja. Uma tag, né? Uma tag. Essa é a sua ação milionária da sua vida. Pega. Não vai ser assim. Ela vem disfarçada de várias coisas. Então, saber encontrar o cliente que vai ser teu. Isso é também uma tese do Bertozzi de milênios, né? Ele já é um milenar. Então, assim, o tal do fatiamento do mercado, saber entender como que as empresas vão lidar com tecnologia, etc., e encontrar as falhas jurídicas ali no meio, é isso que vai ser, talvez, a chance de escritórios surgirem, de novos advogados florescerem e de não ficar reclamando, rodando em volta do próprio rabo, mas não tem ação, mas não tem. Ou você aprende a fazer um consultivo bem feito, porque também o judiciário vai ter seus problemas, já tem, né? Há um excesso, né? E os clientes não querem mais judiciário, então a gente vai ter que realmente dar uma chacoalhada nas habilidades, né, Rafa? Talvez isso seja o mais importante. Eu quando olho para mim, né? Eu sou mais velha da turma aqui, né? Então, assim, quando eu me vejo daqui 10 anos, eu falo, eu tenho que aprender coisas novas todos os dias, porque é isso que vai me manter jovem no meu tempo. O que é jovem no seu tempo? Não é meu RG, eu sabendo o que está acontecendo, sabendo me comunicar com o mundo, sabendo ler esse mundo e tomando as minhas decisões. Então, eu acho que passa muito por aí. Pessoa sempre. Tecnologia é ferramenta, vamos usar a ferramenta, ela pode ser para o bem e para o mal, né? Como uma faca, pode cozinhar, mas pode matar pessoas também. Então, a gente tem que ter muito bom senso, muitos valores estabelecidos para você saber. Não preciso de ninguém me dizer o que é o meu limite ético para fazer uma pergunta para um chat GPT e usar a resposta. Então, eu tenho que ter esse controle de qualidade, né? Então, assim, é isso. Eu acho que o caminho vai ser meio por aí e precisamos ser humanos melhores e vem o que vier. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar preparado, né? Eu assino embaixo. Não, nada para acrescentar. É isso, é exatamente isso. É isso aí. Rafa, a gente ficaria aqui conversando por mais séculos e seculoros, né?
porque assim, a gente é assim, né? Sempre muito bom trocar ideia com você. A gente tem uma identidade de pensamento, então eu achei muito prazeroso poder ter você aqui hoje no Papo de Sócios. Cada quinzena a gente tem um sócio de alguma parte do país trazendo a sua realidade e ter você aqui comigo hoje realmente traz uma visão muito particular da advocacia, de alguém que está à frente da instituição, que enxerga as coisas de outra forma, porque certeza que o Rafael de hoje não é o mesmo Rafael da campanha. Por todas as questões que você já viveu, já viu, coisa que você, enfim, né? A gente vai descobrindo e... Não, a presidência da ordem, a campanha faz parte disso, ele é um choque de realidade, de vida, de como você enxerga muita coisa. Com certeza isso te faz... às vezes assusta, né? Porque você se depara com realidades que você não imaginava, principalmente quando você está em campanha, conversando com as pessoas e depois na presidência. Então, é isso. Obrigado, Lara. Beijo no coração. Parabéns pelo Papo de Sócios e até a próxima. Com certeza. A hora que a gente tiver mais assunto, eu te chamo aqui para a gente falar, vamos revisar algumas coisas ali. Olha, sucesso, mais sucesso para você. E tamo junto sempre, tá? Sempre. Um beijo grande. Obrigado. Abraço para todo mundo que teve paciência de nos ouvir até aqui. Foi um papo maravilhoso. Um beijo. Que papo maravilhoso, né? Rafael sempre traz aí muitos insights, né? A vivência dele foi e é muito rica, então foi um papo que para mim foi muito bom. E pegando aí um gancho, né, do que a gente conversou, a importância de olhar para frente, trazendo nas pessoas mais habilidades e mais conhecimentos, porque é isso que vai trazer a certeza de que seja o que for que aconteça, a gente vai ter condições de enfrentar e encarar, porque a gente tem conhecimento. Então, ficamos aqui hoje com mais esse episódio do Papo de Sócios. Eu vou convidar você para se inscrever no podcast Áudio Legal do Spotify, no nosso canal do Mundo Jurídico do Futuro lá no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, sempre muito importante para você receber as atualizações. E já chama um advogado, um colega para conhecer esse nosso projeto do Papo de Sócios, ouvir, assistir, porque é sempre muito bom a gente poder levar para o mundo mais conhecimento e outros insights para ajudar na nossa advocacia. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, então é só pesquisar os nossos nomes, o meu, da Célia Bertozzi e do nosso convidado Rafael Lara Martins, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A gente tem redes aí muito fortes e de muito conteúdo. No próximo episódio, a gente vai conversar com mais um sócio fundador, surpresa, então acompanhe os próximos programas, porque vem mais assunto e mais papo de sócios por aí. Até a próxima!